Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Vida, um programa da ADETE, Assembleia de Deus de Taguatinga, Ministério Pastor Ronaldo Fonseca. Que você tenha um sábado agradável, um final de semana abençoadíssimo, debaixo da graça do Senhor Jesus. E você já pode ligar para o nosso programa, neste número que está aparecendo na sua tela. Ligue agora. Nós temos uma equipe de intercessores que estarão orando por você, clamando a Deus por um milagre na sua vida. No programa de hoje, você estará assistindo uma poderosa mensagem da Palavra de Deus, pregada pelo pastor Ronaldo Fonseca, diretamente do Templo da Assembleia de Deus de Taguatinga. Pastor Ronaldo Fonseca, inspirado por Deus, estará nos trazendo uma mensagem sobre uma das palavras de Jesus na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Desta frase, deste simples versículo da palavra de Deus, o pastor Ronaldo extrai uma mensagem impactante para a sua vida. Fique agora com a pregação da palavra de Deus através do pastor Ronaldo Fonseca, e ao final eu retorno para estar orando por você, clamando a Deus por um milagre na sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, é o texto que leio para você hoje. Diz assim o texto: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Só esse texto. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Esse texto, irmãos, é uma das 7 palavras de Jesus na cruz. Esse texto é uma oração que Jesus faz enquanto está sendo crucificado, ali de braços abertos, enquanto os pregos estavam cortando a sua carne, os seus nervos, o sangue de Jesus gotejava sobre a terra, seus algozes zombavam dele, a coroa de espinho pressionava o seu crânio, e em meio à dor e sofrimento, em angústias, Jesus faz esta declaração. Jesus faz esta oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Eu queria chamá-lo para uma reflexão bem direta e objetiva, até porque o tempo não me permite delongar muito. Mas esta é uma palavra, uma mensagem que eu gostaria de ter no mínimo 1 hora para falar a vocês, porque tem revelações interessantíssimas aqui, tem revelações profundas aqui. Aqui está a oração de Jesus, e através desta oração nós podemos aprender e retirar daqui algumas verdades que podem impactar a nossa vida. Você que veio a esta reunião, você que me assiste agora, é possível que este momento Deus tenha preparado para que você seja confrontado ou confrontada com este texto. Lá na cruz, eu queria que você desenhasse agora, de forma ilustrativa, o que está se passando neste momento, lá no Calvário, no Monte Caveira, entre 2 salteadores, um da direita e outro à esquerda, ele de braços abertos, o seu corpo sustentado na cruz, apenas pelos cravos que estavam sustentando as suas mãos, e os seus pés cruzados e um outro cravo nos seus pés, e o peso do corpo sendo sustentado apenas pelos cravos, dor profunda, febre, angústia, tristeza.
nesta cena toda, nesse contexto todo, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Eu queria que você me desse do seu tempo agora, apenas mais uns 15 minutos, ou 20 minutos, que você parasse de pensar em algo que você vai fazer amanhã, tirasse a atenção da cor da gravata do irmão. Eu queria que você se concentrasse agora no que eu vou lhe dizer. Esta oração, ela transmite algumas verdades. A primeira dela é que não há nada que justifique ficar em silêncio diante de Deus. Nada, absolutamente nada. Não existe nada. Se você não fala com Deus, se você não dialoga com Deus, não existe nada que você possa justificar para você ter esse silêncio com Deus. Se você disser para mim que o sofrimento, que a dor, que a angústia, que a tristeza é a razão que lhe faz calar diante de Deus, eu lhe direi que você está equivocado, que você está equivocada. Porque Jesus lá na cruz não fez silêncio. Em meio à dor, o sofrimento não foi capaz de calar Jesus diante de Deus. O sofrimento não foi capaz de silenciar Jesus na cruz diante de Deus. Então não existe nada que justifique o nosso silêncio diante de Deus. Então eu estou aqui para dizer a você: fale com Deus, dialogue com Deus, converse com Deus, procure a Deus. Aí você diz para mim: mas olha, o sofrimento, a dor, a angústia me faz ficar em silêncio, porque o céu está de bronze, porque eu estou demasiadamente triste, eu estou demasiadamente sofrendo, eu não tenho mais ânimo nem para falar com Deus. Nada justifica o nosso silêncio diante de Deus. Se você sofre, se a dor é grande, se a tristeza é profunda, ainda assim você deve falar com Deus. Não existe nada, absolutamente nada, que bloqueia, que interrompe, que não permite que a sua voz chegue diante de Deus. Que no meio da angústia da cruz, em meio ao sofrimento da cruz, em meio à dor da cruz, em meio às frustrações da cruz, em meio a tudo que Jesus estava passando, nada foi possível calar a sua voz, e ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. O canal estava aberto entre Jesus e o Pai, entre Jesus Cristo e Deus, e eu lhe dou esta garantia hoje, que o canal está aberto, não está interrompido, e você pode dizer: Pai, Deus, meu Pai, não há nada que justifique este teu silêncio diante de Deus. Não há nada que justifique esta tua ignorância diante de Deus. Fale com Deus, clame a Deus, peça misericórdia a Deus, peça ajuda a Deus, fale com Deus e não faça silêncio diante de Deus. Quantos têm falado com Deus aqui? Não há nada que justifique você fazer esse silêncio, mesmo quando ninguém é capaz de compreender este momento que você está vivendo. Interessante que Jesus não falou aos homens. A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, porque aquele era um momento que ninguém poderia compreender, ninguém poderia entender.
Mesmo que você esteja vivendo um momento na tua vida que ninguém é capaz de compreender, de entender o teu sofrimento, a tua dor, ninguém é capaz de compreender e entender o momento que você está vivendo, mesmo que tudo isto e que você esteja calado aos homens, que você inaugure um silêncio com os homens, não faça silêncio com Deus. Nada justifica. Enquanto Jesus estava na cruz, e ninguém poderia entender aquele momento, como não entenderam, os próprios discípulos não entenderam. Ele não falou aos homens, mas ele falou a Deus. Talvez a tua história é esta: o marido não te entende, o momento que você está vivendo, a esposa não vai entender, não adianta você falar a ela. Talvez os seus filhos não vão compreender, não adianta falar a eles. Talvez os amigos não vão entender, não adianta falar a eles. Você precisa falar com quem te entende, você precisa falar com quem te compreende. Este é o momento, calado aos homens, mas não calado diante de Deus. Ainda que ninguém te compreenda, ainda que ninguém vá te entender aquele momento que você está vivendo, você pode até fazer silêncio com os homens, mas nunca faça silêncio com Deus. Fale com Deus, abra o coração para Deus. A lição de Jesus é maravilhosa. Ele abriu o coração, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Ele abriu o coração. Abra o teu coração para Deus, converse com Deus. Converse com Deus. As pessoas muitas vezes se lembram de Deus quando dão um tropeção numa pedra. Somente. Ai Deus, ai meu Deus. Quando leva um susto. Não. Jesus, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da angústia, ele tinha um canal livre. Ele tinha relacionamento. O que falta para nós, gente, é relacionamento com Deus. O que machuca, o que mata, o que destrói uma alma é a falta de relacionamento com Deus. Não é a falta de um namorado ou uma namorada. Não é a falta de um esposo ou de uma esposa. Não é a falta de um amigo ou de uma amiga, embora tudo isso seja importante. Mas Jesus estava sozinho na cruz, ele estava suspenso na cruz. Ele estava sozinho, ele estava abandonado, ele estava esquecido. Ele estava ali, ninguém podia fazer algo por ele, ele estava na cruz, mas ele tinha relacionamento com Deus. Quando nós temos relacionamento com Deus, isto faz uma grande diferença. Por isso, esta noite eu estou aqui a te exortar e a te dizer: não faça silêncio com Deus, porque Jesus inaugurou na cruz este canal aberto entre você e Deus, e não tem capeta, e não tem demônio, e não tem pecado, e não tem sujeira, e não tem absolutamente nada que vai interromper a tua fala e a tua voz diante dos céus, diante de Deus. Você é capaz de ser ouvido diante de Deus. Quantos se alegram por isto? Mas eu tenho que correr. Esta oração nos ensina algumas verdades, e dentre elas é que não há nada que justifique reter o perdão. Repitam comigo, por favor: não há nada que justifique reter o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus perdoou quem não sabia o que estava fazendo. Jesus perdoou quem não sabia o que estava fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que está fazendo. Olha que coisa linda. O diabo vai ficar com raiva, o diabo vai ficar nervoso. Não tem problema.
Sabe por quê, queridos? Ainda que nós não saibamos o que estamos fazendo, lá atrás, Jesus inaugurou um perdão diferente, que eu e você não somos capazes de desenvolvê-lo, porque eu, pastor Itamar, não sou capaz de te perdoar algo que você está fazendo e não sabe o que está fazendo. Mas Jesus lá atrás inaugurou esse perdão maravilhoso e diz: Pai, eles não estão pedindo perdão, eles não estão arrependidos, eles não querem saber disso, mas eu já estou antecipando para que o diabo não destrua a vida deles, para que o inferno não os traga. Eu estou antecipando tudo e estou dizendo: eles não sabem o que estão fazendo, mas eu já estou perdoando aqui, por amor à alma deles. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui, porque Jesus nos perdoou lá atrás, ainda que eles não sabem o que estão fazendo. Escute, Ele perdoou enquanto sofria a afronta. O texto diz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós somos até capazes de perdoar depois, durante não. Você é capaz de perdoar durante a afronta? Alguém te machuca, alguém te violenta, alguém te entristece, e naquela hora a fúria, a raiva, a angústia, a tristeza, aí depois, com muito custo, lá na frente, o tempo vai passando, dizem que o tempo cura tudo, aí o tempo vai passando, vai ficando mais fraco, aquela ofensa. Aí você diz: está perdoado, mas longe de mim. Está perdoado, mas longe de mim. Mas aí o tempo vai passando, o tempo cura tudo. De repente, não é que você está amiga de novo, não é que você até suportou. Com Jesus foi diferente. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele perdoou o que eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele perdoou enquanto sofria a afronta, enquanto a dor dos cravos lhe consumia a saúde e o vigor, enquanto o sangue gotejava sobre a terra, enquanto era zombado. Ele disse: enquanto sofro a afronta, perdoa-lhes. Agora, enquanto eu estou sofrendo a afronta, aqui está, meu querido irmão e meu amigo, a força do perdão de Deus, que é capaz de nos perdoar no momento em que nós estamos pecando. Isso é interessante demais. Naquele momento onde a afronta está sendo levada a cabo, Deus ainda é capaz de perdoar, porque Deus vai ao extremo para nos perdoar, para não nos ver no inferno, para que o inferno não nos receba. Pai, perdoa-lhes o que eles estão fazendo. Ele continua: perdoa-lhes, Pai. Mas ele estava perdoando e ao mesmo tempo pedindo perdão por eles ao Pai. Ele estava inaugurando a teologia do perdão. Ele estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eu já perdoei. Eu sofro afronta, mas eu lhe peço que perdoe. Eu estou sofrendo afronta, mas eu estou antecipando e dizendo: eu perdoei, então perdoa-lhes. Ele perdoou para que aqueles algozes, eu e você, fôssemos agraciados pelo perdão do Pai. Pai, perdoa-lhes. Dizem que para conquistar o coração do Pai, não se conquista sem o Filho. Você quer que qualquer pessoa se alegre com você? Se você chegar perto de um pai, de uma mãe segurando um filho, e você está com o filho no colo, aí você chega, pega na bochechinha do filho e diz assim: que menino lindo.
Aí você vai ver o sorriso do pai. Você conquistou o coração do pai. E quando o filho diz: pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, pai. Eu estou perdoando. E eu quero que o Senhor, que o pai, que o Senhor perdoe também. Eles não querem saber disso. Eles não estão pedindo perdão, mas olhem para mim aqui. Perdão, para ser concedido, precisa de arrependimento. Nós somos capazes de perdoar quando alguém chega para nós e diz assim: olha, eu te ofendi, eu sei que eu te ofendi, você pode me perdoar? Você pediu perdão. Neste caso aqui, eles não pediram perdão. Neste caso aqui, eles não se arrependeram. Mas neste caso aqui, tinha alguém que estava recebendo o pecado deles ali, e os nossos pecados, dizendo: pai, eu estou recolhendo o pecado deles. Eles não sabem o que estão fazendo. Pai, eu estou recolhendo o pecado deles, e sou eu que estou me oferecendo como sacrifício diante de ti. Perdoa o pecado deles, pai. Esta é a teologia do perdão. O perdão já existe. O perdão já existe. O perdão de amanhã, o perdão do ano que vem, o perdão do mês que vem, o perdão daqui 10 anos, o perdão daqui 100 anos, não importa o tempo, o perdão já foi inaugurado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Portanto, não há debaixo da terra nenhum ser vivente que tenha alma capaz de não ser aceito e perdoado por Deus, porque lá na cruz Jesus já inaugurou a teologia do perdão. Quantos adoram a Deus pelo perdão? Mas baseado nesse texto, não tem nada que justifique estar longe de Deus, porque aqueles algozes de Jesus, porque aqueles que estavam matando a Jesus, estavam distante de Deus, mas com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e pela palavra de Jesus na oração, eles foram trazidos perto de Deus, para perto de Deus. Então, se você é pecador, se você é um vil pecador, se você se julga pecador, não há nada que justifique você estar longe de Deus. Se você disser para mim: olha, mas se eu contar o meu pecado, o Senhor vai dizer: é verdade, você tem que ficar longe de Deus. Se eu contar para o Senhor o que eu faço, o Senhor vai dizer: você tem que ficar longe de Deus. Não. É isso aqui que confunde todo mundo, inclusive nós aqui. Isso confunde qualquer um. Isso confunde os grandes teólogos da história. Isso confunde os santos, aqueles que têm diploma de santo, carteirinha de santo. Isso confunde. Porque nós queremos avaliar a nossa distância de Deus de acordo com o tamanho e a complexidade do pecado que cometemos. Por isso você já ouviu alguém te dizer que não existe pecadão e nem pecadinho. Mas nós queremos dizer o seguinte: o que foi que ele fez? Nossa, está longe de Deus. O que foi que ele fez? Não. Ele está mais perto de Deus. Segundo essa oração de Jesus, não tem nada, absolutamente nada, que justifique. Não tem pecado grande, pecado pequeno, pecado médio, pecado feio, pecado mais ou menos, pecado esquisito, pecado não sei o que, nada. Se você vier contar a tua história, ela pode ser a história mais cruel, a história mais dramática. Não tem absolutamente nada que justifique você dizer para mim: pastor, eu estou longe de Deus, porque eu sou um pecador inveterado, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Segundo esta oração de Jesus, não há nada que justifique, porque Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O perdão foi inaugurado lá atrás, não é hoje, não é amanhã, foi lá atrás e já foi garantido para você. Você já está perdoado, é só você aceitar, é só você receber, é só você crer, é só você dizer: eu creio no perdão de Deus.
Tem muita gente lotando templos e sofrendo por causa da dor do pecado, porque não entende nada de perdão, não sabe o que é o perdão, não sabe como foi inaugurado o perdão. O perdão não foi inaugurado com uma assinatura qualquer, o perdão não foi inaugurado com um decreto qualquer, o perdão foi inaugurado na cruz do Calvário, com esta fala de Jesus, com o atestado do sangue precioso de Jesus, como diz o texto sagrado, não foi com ouro, nem com prata, não com pedras preciosas, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Após esta poderosa mensagem pregada pelo pastor Ronaldo Fonseca, eu quero convidar você para estar orando comigo nesse instante. Pai, nós louvamos o teu nome, somos gratos a ti pelo grande amor de Deus revelado por nós através da cruz de Cristo. Somos gratos a ti, ó Deus, porque podemos falar contigo, não importam as circunstâncias da nossa vida. E nesse instante eu quero interceder, pedir por aquelas pessoas que estão passando por lutas, por provações, por momentos difíceis na sua vida. Quero pedir que o Senhor coloque tuas mãos poderosas e que elas possam, a partir deste momento, serem alcançadas, tocadas pelo teu Espírito de uma forma sobrenatural. Eu oro pelas famílias, eu oro pelas pessoas enfermas, por todos aqueles que necessitam de um milagre das tuas mãos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Espaço Vida, programa da ADETE, Assembleia de Deus de Taguatinga, Ministério Pastor Ronaldo Fonseca. Mas eu gostaria de deixar aqui um convite muito especial para você. No próximo dia 25 de junho, terça-feira, a partir das 20 horas, estará conosco Kemp Kirkland, um pastor vindo dos Estados Unidos com uma big band, é uma autoridade na área musical, um homem que Deus tem usado poderosamente através da missão global. É um trabalho missionário, evangelístico, que Kemp Kirkland tem realizado em diversas nações do mundo. E ele estará conosco terça-feira, dia 25 de junho, na ADETE, Assembleia de Deus de Taguatinga, a partir das 20 horas. Marque na sua agenda, esteja conosco, terça-feira, dia 25 de junho. Queremos também convidá-lo para a nossa reinauguração da nossa igreja aí em Taguatinga Sul, a partir do dia 20, quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, estaremos reinaugurando a nossa igreja em Taguatinga Sul. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você que reside aí nas proximidades, você que precisa de uma bênção de Deus na sua vida, esteja conosco na reinauguração da nossa igreja aí em Taguatinga Sul, liderada pelo pastor Sidney. Grande abraço ao pastor Sidney e a todos os membros da igreja nossa ali em Taguatinga Sul. Estamos chegando ao final de mais um programa Espaço Vida, mas quero fazer ainda um convite muito especial para você e sua família. Amanhã, a partir das 19 horas, você tem um encontro marcado com o poder de Deus na sua vida. Um grande culto de celebração e adoração na ADETE, a partir das 19 horas, com a ministração da Palavra de Deus, através do pastor Ronaldo Fonseca. Nos visite, será um grande prazer recebê-lo, juntamente com a sua família, lhe dar um abraço, orar por você, abençoar a sua vida no templo da Assembleia de Deus de Taguatinga. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus te abençoe e lembre-se, você nasceu para vencer.